Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser postado concomitantemente no canal Metanomics e no canal Teoria e História. Talvez eu faça edições diferentes para distinguir melhor esses vídeos. Mas eu tô tentando trazer um pouco mais de vídeos para o Teoria e História. E esse é o tipo de assunto que cabe mais nesse canal, né? Embora eu ainda tenha ressalvas de postar, porque o Teoria e História tá meio abandonado e eu não gosto de dispersar tanto a minha atenção em vários canais, né. Mas vamos falar hoje sobre o H.P. Lovecraft, mais de um ponto de vista filosófico, e eu cheguei a algumas reflexões interessantes sobre o Lovecraft, porque quando eu gravei um vídeo sobre romantismo e a subcultura gótica, link vai estar na descrição desse vídeo, eu falei sobre o H.P. Lovecraft ser uma expressão cosmológica do romantismo. Porém, isso pode induzir ao erro, porque o Lovecraft ele era um antirromântico, principalmente porque ele não era antropocêntrico. Isso também é claro assim na cosmologia dele. E exatamente eu vejo o vínculo entre o Lovecraft e o romantismo, especialmente na contemplação do horror sublime. Essa contemplação do horror sublime é uma inversão do sublime do William Blake, que era um sublime que ainda vislumbrava algo que, sim, estava além da compreensão humana, tal qual na cosmologia do Lovecraft, mas que não necessariamente era maligno. E quando nós falamos do sublime no Lovecraft, é um sublime que está relacionado com uma cosmologia do caos, uma cosmologia completamente ausente do Logos, e portanto uma cosmologia por excelência de esquerda. Eu acho que, assim, a cosmologia do H.P. Lovecraft, ela é a expressão máxima da cosmologia de esquerda, uma cosmologia heraclitiana, né, enquanto Parmênides, na sua versão mais caricata, é a expressão máxima de uma expressão de uma cosmovisão, né, uma cosmologia de direita, enquanto Platão e Aristóteles seriam uma expressão de uma cosmologia de direita mais madura, justamente lemórfica e ontologicamente hierárquica, né. E como que isso se expressa? É até interessante, porque a gente vê que o Lovecraft, com a evolução, né, no tempo, ele aderia à opinião de que só existia 2 opções, socialismo ou barbárie. Ele se tornou um socialista. E ao mesmo tempo essa cosmovisão dele se alinha com uma cosmovisão de esquerda, com uma cosmovisão propriamente do caos, da ausência de logos. E isso se reflete também nessas visões, principalmente de esquerda autoritária, que a Táxis é uma resposta a ao caos propriamente, caos ontológico, né. E não é que existe uma espécie de ordem que emana de um mal ontológico, tal qual na gnose mais caricata também, né, mas de que não existe ordem alguma. Mas isso acaba sendo um pouco curioso também, porque se a gente levar a cosmologia do Lovecraft ao pé da letra, a rigor mesmo, e não apenas como manifestação simbólica, principalmente se a gente considerar que o Lovecraft era um ocultista, a gente percebe que acaba sendo um salto de fé, principalmente você pensar que o homem vive numa realidade na qual ele é incapaz de compreender em sua totalidade, e que a sua razão não pode controlar, ele acreditar que através do planejamento central, supostamente racional, o homem possa controlar esse caos natural, embora numa esfera social. Isso é algo bastante interessante da gente explorar, né. Mas quando a gente fala que o Lovecraft, ele era um cara,
mecanicista, que ao mesmo tempo ele não enxergava nenhum logos na natureza. A sua antropologia também está inserida nessa falsidade da razão propriamente, que é essencialmente romântica. É tão igualmente anti-iluminista quanto o romantismo clássico. Então, assim, dizer que ele não é um romântico me parece inadequado, ele tá mais pra a cosmologia dele parece ser uma forma de romantismo não antropocêntrico, e que ao mesmo tempo ela também não idealiza a natureza. Ela vê a natureza muitas vezes como algo hostil e incompreensível, né. O que, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, é algo que as últimas consequências seria até uma negação do conhecimento científico, porque o conhecimento científico, principalmente a ciência aplicada, vem de uma compreensão dos mecanismos da natureza e uma aplicação até para superar as dificuldades humanas frente às nossas limitações, né, perante a natureza. Mas enfim, isso é bastante romântico, certo? Porém numa forma peculiar de romântico, um romantismo que tira o protagonismo do gênero humano, né. E também tira um pouco do subjetivismo, certo? E esse caos, principalmente que a gente vê, até quando a gente pega um RPG, por exemplo, baseado, né, em Lovecraft, quando a gente pega um Call of Cthulhu, você percebe também que os Cthulhu-Mythos, né, quando você tem esse conhecimento, que é um conhecimento muito mais de identificação de objetos relacionados ao oculto, é inversamente proporcional à sanidade, de modo que esse conhecimento do universo dissolve a mente, na ausência de cosmo do próprio universo, que é algo muito interessante, né. Que do ponto de vista da razão, da ciência, é claro que existe assim, um tangenciamento com a loucura, os grandes gênios, você percebe que na verdade a razão ela é muito mais ordenadora do que então é até uma inversão simbólica satânica da razão, né. A razão ela é por natureza mais ordenadora do que algo que se dissolve na loucura de um cosmo que não tem nenhum logos, né. Então, é só uma coisa que eu queria explorar, essa ideia, né, do Lovecraft, e é interessante como o socialismo do Lovecraft coaduna com a visão de mundo dele, né. A gente sabe que o Lovecraft ele tem as suas polêmicas, principalmente ele era um cara racista que, posteriormente na vida dele as visões dele foram evoluindo, né, esses preconceitos foram sendo dissolvidos, mas que a sua cosmologia tem muito a ver com a sua visão de mundo e que, de certa forma, influenciou na sua política, né. Mas é essencialmente isso, né. Bom, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e tenhamos um ano abençoado. Feliz 2026 a to 2026 a todos. Tô ficando velho já.